Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro no livro de Deuteronômio 28, que diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso é promessa de Deus para todos que cumprem os mandamentos do Senhor. Existe um tipo de crentes por aí que estão pregando que não precisa mais cumprir os mandamentos do Senhor. Estão pregando que só a graça de Deus que está em Cristo Jesus, que é isso que nos basta, é somente a graça. Mas a graça, sem cumprirmos os mandamentos do Senhor, vira para nós desgraça. Essa é a verdade, né? A graça, sois salvo, pela graça nós somos salvos. Mas salvo, temos que andar como Deus ensinou. Porque os mandamentos, né, eles não são pesados e além de não ser pesado, não podemos andar no caminho, ir por um caminho se não andarmos como o GPS manda, não é isso? Coloque um GPS no aplicativo, né, no aplicativo de um carro e saia por aí e vá contra o GPS para ver se você chega no lugar determinado que você determinou de chegar. A mesma coisa é a salvação. Todos já estão salvos pela graça de Deus. Pronto. A graça de Deus que está em Cristo. Já estamos salvos. Amém? Daí por diante nós temos que andar no GPS, no caminho certo. O qual Jesus disse assim: eu sou o caminho. Né? O qual Deus disse lá em Isaías 35:8: eis que eu farei um caminho santo, que o imundo não passará, e nem os loucos errarão esse caminho. A profecia lá em Isaías. E Jesus, quando chega no Novo Testamento, ele chega e diz: eu sou o caminho. Então não adianta a gente querer enfeitar pregações, não adianta a gente querer enfeitar a palavra de Deus para trazer pessoas para o reino de Deus. Ou seja, trazer pessoas para as igrejas, para muitas vezes ganhar sobre a vida dessas pessoas. Muitas vezes ganhar remuneração por causa dessas pessoas. Muitas vezes fazem uma lavagem cerebral na mente das pessoas que não precisa fazer mais nada. Ela já é salva. Pela graça sois salvo, porque Paulo disse isso. Mas veja se Paulo falou assim e se Paulo continuou tentando matar os cristãos. Porque Paulo foi pego por Jesus tentando matar os cristãos. A ordem dele era onde vê cristão, ele matava. E depois que ele se encontrou com Jesus e recebeu a graça, e ele mesmo pregou a graça, veja o que é que Paulo, que era Saulo, transformou-se em Paulo. O que é que Paulo fazia? Paulo voltou a praticar a busca contra os cristãos, ou Paulo continuou indo para o alvo que produz a salvação, o qual mesmo pregou essa pregação? Seguimos para o alvo que produz a salvação, né? Ele diz: eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus. Ele disse que continuava, né? E sem dever nada a ninguém, sem ser pesado a ninguém. E ele ainda disse: aprendei de mim, né? Que sou de Cristo, para fazer como ele faz, porque ele fazia como Cristo fez, né?
se achegar, como ele se achegava, porque era da maneira que Cristo ensinou para ele. Então, Paulo disse: sois salvo, mas a partir do momento que tu és salvo, tu não pode voltar pelo mesmo caminho. Tu não pode voltar pelo mesmo caminho. Veja que quando Jesus nasceu, que apareceu aquela estrela, e os magos foram até Jesus, né? E ali deram presentes, né? Deram incenso, mirra, né? Para Jesus, que eram os presentes mais caros da época. Quando eles iam voltar pelo mesmo caminho, que ia se apresentar a Herodes e ensinar aonde Jesus tinha morrido, nascido, dar o endereço que Herodes combinou com eles, veio um anjo até eles e disse: não volte pelo mesmo caminho, porque Herodes pretende matar essa criança. Então, não podemos voltar a fazer as mesmas práticas de antes. Paulo disse essas palavras: sejai imitadores de mim como eu sou de Cristo. Então, nós temos que ser imitadores de Cristo. Somos salvos pela graça, mas daí por diante, obedecer os mandamentos do Senhor. Porque diz: será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e ter cuidado em guardar os seus mandamentos, né, que ele ordenou, tu serás exaltado sobre todas as nações. Pessoas querem ser exaltadas, pessoas querem ser prósperas, pessoas querem ser abençoadas, pessoas querem ser frutíferas, né? Mas não obedece os mandamentos do Senhor, mas não temem ao Deus Todo-Poderoso, o qual está escrito também em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas, se não quiseres e não me ouvires, morrereis à espada. É simples assim. Quer ter uma vida fértil, uma vida feliz, uma vida contente, contentando com o que tem, né? Não seja avarento, não seja avarento, divida com 8 ou mais, como está lá em Eclesiastes 11, né? Eclesiastes 11 diz: divida com 8 ou mais, jogue o pão sobre as águas, né? E divida com 8 ou mais, porque ao seu tempo tu acharás. E é isso que acontece. Então nós temos sim que cumprir os mandamentos do Senhor, fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Por quê? Por que será? Porque Ele é Deus. Deus significa Senhor. A palavra Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o todo, Ele é o completo, Ele é o inigualável. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, o Rei dos reis, aquele que tudo está potentemente diante dos seus olhos. E os olhos do Senhor andam sobre toda a terra a procurar os verdadeiros adoradores e os que temem a Ele. Anda a procurar os que temem a Ele, para que venha os exaltá-los a seu tempo. Amém? E serás exaltado sobre todas as nações. E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.